Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 21. Vamos lá. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Pode aplaudir a Jesus então pela palavra, amém? Olha só o que a palavra de Deus diz. Sempre eu faço essa pergunta para o texto. Qual pergunta? Para quem foi escrito? Foi escrito para as pessoas que estão no mundo? Para as pessoas que ainda estão em trevas? Não. Foi escrito para os que nasceram de novo. Foi escrito para os crentes em Jesus Cristo. Foi escrito para a nova criação, para aqueles que são novos agora. E olha o que o texto bíblico diz: vocês, filhos de Deus, não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Uma palavra de advertência para nós. Agora, a pergunta que a gente faz é: o que significa o cálice do Senhor? Quando aqui está dizendo o cálice do Senhor, o que isso significa? Qual o significado disso? E a resposta se encontra no versículo 16, no mesmo capítulo, que diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? É uma interrogação, é uma pergunta declarando algo. O que é então o cálice do Senhor? O que Paulo quis dizer com o cálice do Senhor? Ele disse: o cálice é a participação no sangue de Jesus, e o pão é a participação do corpo de Jesus. Aqui tem a ver com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, no qual nós participamos uma vez por mês. Se você quiser participar uma vez por semana, você participa. Enfim, desde que toda vez que você participar, você lembra do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus disse fazer isso em memória de mim. Então, quando fala cálice do Senhor, está dizendo a ceia do Senhor. Quem participa da ceia do Senhor? Ora, somente aqueles que são de Cristo, são de Jesus. Somente aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. Não são todos. O mundo, ele não participa da mesa do Senhor. O mundo participa do cálice dos demônios. Não tem como alguém que está nas trevas participar da mesa do Senhor, a não ser que ele reconheça que ele precisa de um Salvador, e ele reconheça que Jesus é o Senhor, e ele decide então a entregar sua vida a Jesus e mudar totalmente de vida, ser transformado, ser regenerado, nascer de novo, e aí sim participar da ceia do Senhor. Somente aqueles que estão em Cristo. O mundo está na mesa dos demônios, o mundo está bebendo do cálice dos demônios, e nós estamos participando do cálice do Senhor, da ceia do Senhor. Mas algo interessante aqui é que não tem como o mundo participar do cálice do Senhor, mas tem como o crente participar do cálice dos demônios. Isso é muito interessante, porque, pastor, isso não é possível. Se não fosse possível, porque o apóstolo da graça diria: vocês
Volte lá no versículo de número 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Ora, se não fosse possível o crente participar do cálice dos demônios, por que Paulo, então, apóstolo da graça, escreveria isso? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. É possível sim um crente participar do cálice dos demônios. A pergunta-chave, que é a sua curiosidade: o que é, pastor, o cálice dos demônios? O que a Bíblia está dizendo? Já que o cálice do Senhor eu aprendi, já que o cálice do Senhor eu entendi que o cálice do Senhor é a mesa do Senhor, é a comunhão. Deus nos chama para comunhão. Esse momento que nós estamos, que vamos passar bebendo do cálice, comendo do pão, esse é um momento de comunhão com Cristo. Ele nos recebeu em sua família, Ele nos chamou para essa comunhão. Mas agora, o que é o cálice dos demônios? Bom, vendo na palavra de Deus, quando Paulo escreveu isso, alguns crentes, os crentes daquela época, estavam participando de festas idólatras e comendo as comidas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, o que estava acontecendo naquela época? Desde aquela época já pessoas sacrificavam comida aos ídolos. Desde aquela época. E alguém, na festa desses ídolos, na comemoração, na celebração desses ídolos, lembrando que a palavra de Deus diz: guardai-vos dos ídolos, ou seja, você só tem que ter um na sua vida, que se chama Jesus Cristo, mais ninguém. Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, uma coisa que não é coerente, uma coisa que não é o caminho que Deus tem para as nossas vidas, é o caminho da idolatria. Mas esses crentes do passado, no qual Paulo se dirigiu escrevendo, os crentes da cidade de Corinto, esses crentes estavam fazendo o quê? Eles sabiam que a comida era consagrada aos ídolos, e o que acontecia? Eles comiam mesmo assim. Uma coisa, preste muita atenção aqui, uma coisa é você comer algo que você não sabe a procedência. Outra coisa é você saber que a procedência foi consagrada a um ídolo e você comer. Quantos entendem isso? Vem comigo. Uma coisa é você comer algo sem saber. Você vai em algum lugar, você vai na Bahia, sei lá. Você não precisa ficar perguntando, aí está consagrado a algum ídolo, alguma coisa. Não, você simplesmente come. Mas se você sabe o que a Bíblia diz, não coma. Mas o que é o cálice do Senhor? Esses crentes estavam indo em festas pagãs, esses crentes estavam indo sabendo que estava consagrando a um ídolo, e o que eles estavam fazendo? Eu sou forte, eu sou bom, não tem nada a ver. O ídolo, o que o ídolo é? O ídolo não é nada. Eu como mesmo. Versículo 19, versículo 20 da palavra de Deus. Olha só o que Paulo diz: portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Segure. Olha lá o que Paulo diz: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Você pega uma estatuazinha de gesso, esse ídolo é alguma coisa? Você vai dizer: é claro que não, pastor. E realmente é nada, é um gesso que está ali. Quantos estão entendendo? Não é nada. Mas aí no próximo versículo está a resposta. Não, Paulo concorda conosco, não é nada. Mas eu quero fazer o seguinte, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Ou seja, a estatuzinha não é nada, mas quando alguém oferece algo para um ídolo, para o Zezinho, para o Joãozinho, para isso, para aquilo, por trás tem um demônio recebendo aquilo. Quem está entendendo isso? Então o que
Quando Paulo disse: vocês não podem beber do cálice do Senhor. Ou seja, na igreja eles participavam da ceia, e fora participavam de festas pagãs, comendo comida sacrificadas aos demônios. Pastor, isso tem, na nossa realidade, atualidade, muito a ver. Muito a ver, porque cálice dos demônios não significa apenas isso, mas é algo mais abrangente. O que mais, pastor, que significa cálice dos demônios? O cálice dos demônios também significa uma vida em rebelião à palavra e à vontade do Senhor. Ou seja, é quando aceitamos as sugestões dos demônios e passamos a errar o alvo. Ou seja, é quando nós temos a comunhão com aquilo que os demônios nos oferecem. E o que os demônios nos oferecem? Tudo aquilo que é contrário ao que Deus oferece. Tudo aquilo que é contrário. Totalmente aquilo. O que Deus diz: lute pelo seu casamento, faz isso, ore, busca o Senhor. O que os demônios dizem? Chuta tudo, vai casar com outro, e enfim. O que Deus diz? Olha, eu sou o seu provedor. O que os demônios sugerem? Não, vai roubar, vai traficar, vai fazer alguma coisa. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quando você recebe as sugestões do inimigo dos demônios, e vivem de acordo com aquilo que ele está falando, você está participando do cálice dos demônios. E se a pessoa é do mundo, não é salva ainda, não tem novidade, já está sentado à mesa dos demônios. Mas a novidade é um crente, eu e você, nós, a palavra de Deus vem dizendo: não é o nosso lugar participar e ter comunhão com os demônios, mas ter comunhão na mesa do Senhor. Você vai na mídia, você pega nos jornais, em alguns canais de YouTube e tudo, tanta coisa contrária à palavra de Deus, querendo colocar goela abaixo. Mas pode o tempo passar, os anos podem passar, a palavra de Deus continua a mesma. Ela não muda. Não, mas foi legalizado, pastor. Legalizou isso, legalizou aquilo. Mas se a palavra de Deus não diz, nós não vamos andar naquilo que o diabo está falando, mas nós vamos andar naquilo que a palavra de Deus está falando. O que Deus está falando conosco aqui, pastor, o que Deus está falando conosco é que nós não podemos levar uma vida, nós quem? Filhos de Deus, nós não podemos levar uma vida nos dois cálices e nas duas mesas. Nós não podemos levar uma vida nos dois cálices e nas duas mesas. Quantos entendem isso que eu estou falando? Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó: nós não podemos levar uma vida nas duas mesas. Nós precisamos levar uma vida em um cálice só. Você deveria agradecer ao Senhor por essa palavra. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Jesus. Escute e falo tranquilamente. Se você sair brabo comigo aqui hoje, eu não vou ter problema algum com isso. Não tem problema algum com isso. Porque eu não sou um animador de festa, eu sou um pregador da palavra de Deus. Se fosse levantado para agradar homens, eu não seria pregador do evangelho. Te amo, por isso eu prego essas verdades. Deus não te chamou para participar ter comunhão com os demônios. Deus te chamou para ter comunhão na mesa do Senhor. Ah, pastor, olha, na verdade, pastor, eu não acredito nisso não. Eu já fui salvo pela graça. Então, eu posso viver bebendo dos dois cálices, que nada de ruim vai me acontecer. Eu posso participar das duas mesas, eu posso participar dos dois cálices, eu posso sentar na mesa do Senhor, beber do cálice do Senhor,
participar da ceia, como eu posso também receber aquilo que os demônios me oferecem, que não tem problema algum, pastor, está tranquilo. Há uma diferença de quem está lutando, quem está batalhando, quem não quer errar, mas está avançando, está buscando a palavra, está querendo acertar. Há uma diferença, e há uma diferença daqueles que erram e dizem, erro mesmo, e eu posto até o meu erro, estou postando aí, eu não sei problema algum. Quantos entendem isso que eu estou falando? Já fui salvo pela graça, então já era, pastor. Bom, primeira coisa que você precisa entender, que graça de Deus não é permissão para você pecar. Graça de Deus é capacitação para você acertar e andar na palavra de Deus. Primeira coisa que você tem que entender, preste muita atenção, graça não é permissão para você errar, pecar. Estou salvo aí na graça, jogo tudo na conta da graça e acabou. Não, a graça é capacitação de Deus para uma nova vida. Uma nova vida que nós não conseguíamos viver, mas agora essa graça nos potencializa, nos dá poder. Para quê? Para viver uma vida diferente de obediência a Jesus Cristo aqui nessa terra. Tito capítulo de número 2, mais para o final da Bíblia. Tito capítulo 2, versículo de número 11, nós entendemos a graça aqui. Quantos estão me ouvindo, digo amém. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha o versículo 12, nunca mais se esqueça disso. Ela nos ensina, o que a graça nos ensina? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Você está cheio da graça? Então você é capacitado para renunciar o que? As paixões mundanas, a impiedade, e você passa a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Quantos entendem isso? A graça de Deus nos ensina, nos capacita, ensina a renunciar. A palavra no original renunciar significa rejeitar, significa negar, significa agir de modo inteiramente diferente. A gente agia de uma forma antes de Cristo, falávamos palavrão mesmo e soltávamos palavrão, olhava as coisas erradas mesmo e olhava, ouvíamos coisas erradas, muita coisa nós fazíamos. Mas quando Jesus vem, a graça dele vem, e o que acontece? Somos capacitados agora a viver uma vida diferente. A graça nos ensina a renunciar. Ei, meu irmão, deixa eu falar. Se você quer viver mesmo os planos e o projeto de Deus na sua vida, se você quer viver o propósito de Deus na sua vida, você vai viver, sabe quando? Quando você andar no Espírito e não ser governado mais com as paixões dessa terra. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quer acessar as bênçãos espirituais? Somente andando no Espírito. Se talvez você está aqui dizendo o seguinte: pastor, eu tenho lutado, eu tenho batalhado, eu tenho me esforçado, pastor, mas às vezes eu acredito que as coisas vêm dizendo que eu não vou conseguir. Deixa eu falar, apoie-se na graça de Deus e deixe com que essa capacitação flua do seu interior. Da mesma forma que a laranjeira não se esforça para produzir laranja, a árvore da justiça, que é você, não vai se esforçar para gerar frutos de justiça nessa terra. Deus te chamou para uma nova vida, Deus te chamou para agir de forma inteiramente diferente como você agia antigamente. Você se preocupava antigamente, você agora não se preocupa mais, você passa a confiar no Senhor. Você agia de maneira errada antigamente, as coisas aconteciam, quando você via que as coisas não estavam indo bem, você já caía para o erro, caía para o pecado. Não, agora você passa a agir
agir de forma diferente nessa terra, porque você sabe que você tem um Pai Celestial, você tem um Criador, e você sabe que Ele cuida e provê todas as coisas na sua vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Segundo, se não houvesse perigo, né? Então, para você, eu sou salvo pela graça, não tem. Se não houvesse perigo, por que a palavra de Deus então está nos advertindo? Versículo 21 do capítulo 10 de 1 aos Coríntios: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem. Por que então essa advertência, se não houvesse perigo? Deus está nos chamando nessa noite para viver de forma justa, sensata e santa nessa terra. Jesus disse que nós somos luzes aqui nessa terra, fomos iluminados por Ele. Para quê? Para vivermos diferente como o mundo vive. Deus nos chama para iluminar aqui. Sabe, as pessoas que zombam de você porque agora você diz que é crente, essas pessoas futuramente podem pedir oração para você. Se você cair na ladainha delas, quando elas se converterem, elas vão falar: você era crente daquele jeito? Quem entende isso que eu estou falando? Pense comigo. Terceiro, se o Senhor pagou um alto preço para ter você somente para Ele, por que Deus dividiria você? Versículo 22 do mesmo capítulo, Paulo diz: porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Escute, você sabia que o Senhor tem ciúme de nós? Vem comigo. Deus pagou um alto preço pela nossa vida. Em outras traduções diz um altíssimo preço. E a Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós. O que faria você sentado com o seu esposo, ou melhor, com o seu cônjuge, comendo um lanchinho, uma pizzinha, que eu sei que vocês gostam bastante, e aí de repente chega alguém, né? Se você está sentado com a sua esposa, chega aí um homem e dá um beijo na boca da sua esposa. Você diz: ora, o que está acontecendo aqui? Ela: não, esse daí é meu ex-namorado de 20 anos atrás. O que? De repente chega um outro, senta do lado e dá um outro beijinho. Mas o que está acontecendo aqui? Você diz: esse é um ex-namorado de 10 anos atrás. De repente chega o terceiro, o que está acontecendo? Esse aqui é um ex-namorado de 5 anos. Como você se sentiria? Por que Deus tem que ser legalzinho quando trazemos nossos ex-namorados do passado? Práticas que Ele nos resgatou. Deus vai libertar pessoas aqui no nome de Jesus. Deus te comprou com altíssimo preço. Para quê? Para ter você totalmente para Ele. A sua voz é para Ele, os seus olhos é para Ele, os seus braços é para Ele, todo o seu corpo é para Ele. Da mesma forma que apresentávamos nossos corpos para a injustiça, agora nós apresentamos os nossos corpos como um sacrifício vivo para a justiça. Aleluia! Obrigado, Jesus. Ah, pastor, vai perder a voz de novo. Apresentamos a nossa garganta para Jesus, para a justiça dele, sim. Todo o nosso corpo é para glorificar Ele. Não faz sentido saber o preço que Ele pagou e ficar... Não, nós vamos vibrar com isso e vamos celebrar Cristo, porque Ele nos resgatou do império das trevas. Aleluia! Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos comprou por um altíssimo preço.
Se morrermos hoje, nós temos acesso, nós estamos no paraíso. O apóstolo Paulo escreveu: eu prefiro partir, em outras palavras, morrer e estar com Cristo. Ele sabia da sua confiança, ele tinha confiança, ele sabia da sua esperança, é partir e estar com Cristo. Um dia um pastor evangelizando, um criminoso chegou nele, apontou uma arma e disse: se eu te matar, você vai para onde, pastor? Você tem certeza que você vai para o céu? Ele falou: tenho certeza que eu vou para o céu, mas se você morrer hoje, para onde você vai? Caminhar com Jesus é ter esperança de partir daqui, a hora que a gente sair desse corpo, porque um dia a gente vai sair. Eu sou jovem, pastor. Lembra a musiquinha do Chaves: se você é jovem ainda, um dia velho será. E a idade vai chegar, meu irmão. Eu lembro quando eu tinha 18 e hoje eu estou com 19. Olha que mentira. E eu já estou com 33 anos. Passou rápido. Passou rápido. Passou ou não passou, Lucas Medrado? Passa muito rápido. A idade chega. Lembra do seu Criador na sua juventude. Se Deus está te chamando hoje, entrega tudo para Ele hoje. Vem na mesa dEle. Não, eu quero curtir, pastor, curtir a vida, curtir. Eu vou vazar, eu vou, sei lá, que mais gíria que existe aí. Vazar, é gás agora? Não, gás não vaza, né? Não pode vazar não. Vou curtir e vou e tal, vou fazer. Depois, no final, eu aceito a Cristo. Ei, cara, você não entendeu nada. Tem gente que acha que é idiotice e burrice servir a Cristo. Sabia disso? Tem gente que lida com você. Já viu pessoas, talvez no seu emprego, uma coisa, como lida com você? Ah, o crente aí, ó, fazia isso comigo. Aí, ó, o pastorzinho aí, ó. Ó, o fulaninho aí, ó. Ou o que eles querem dizer? Ou o bobão aí, ó. Eu acho que falaram isso para Noé também. Quando o dilúvio veio, aí viu quem era o bobão. Quem entendeu o mistério aí pegou. É não só ter esperança quando partir daqui, mas é saber que o Espírito Santo está todos os dias da nossa vida aqui. Todos os dias Ele está conosco. Nós não temos demônios, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aí, meu irmão, nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Nós vamos ver o perigo de uma vida dupla. Que nem alguns falam, crente Raimundo. Quem conhece essa? Um pé na igreja e outro no mundo. Há um perigo na vida dupla. 1 Coríntios, nós estamos no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha lá o que diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, Paulo está falando do povo de Israel, né, que saiu do Egito, estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo está falando aqui, a referência é passar. Sabe, lembra quando eles saíram do Egito? Passaram pelo mar vermelho, né? Lembra? Essa é a referência dele. Ele diz no versículo 2: em Moisés, né, que era o instrumento de Deus ali, que liderou o povo, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. O que isso está querendo dizer? Que o povo de Israel que estava no Egito, todos eles que saíram, todos eles receberam do mesmo batismo. Todos eles. E mais, versículo de número 3: todos comeram do mesmo alimento espiritual. O cordeiro, lembra do sangue que passou? Eles comeram, todos eles comeram da carne do cordeiro. Lembra do maná que descia? Quantos lembram? Todos eles comeram. Vinha maná, comiam. Estamos com fome, Deus mandava o maná. Estava com fome, querem carne, Deus mandava as codornas, as codornizes. Eles comiam.
Deus alimentava todos eles, comendo da mesma comida. Versículo 4: e beberam da mesma bebida espiritual. Qual bebida era essa? A rocha. Quantos lembram que eles batiam na rocha e saía a água da rocha, sem tubulação, sem cano, saía a água da rocha, e eles tomaram. Você está comigo? Olha o versículo 5 e a chave. Contudo, olha só esse contudo, escute, olha para mim, tira o versículo 5, coloca o versículo 4. Esse contudo, escute, olha para mim, olha para mim. Esse contudo é, embora eles receberam o mesmo batismo, embora eles beberam da mesma fonte, embora eles comeram do mesmo alimento espiritual, embora tudo isso, olha lá, agora sim, versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Deixa aí por enquanto. O que estava dizendo? Deus resgatou o povo, mas não é todo o povo que chegou até a terra prometida. Quantos entendem isso? Todos comeram do mesmo alimento, todos beberam da mesma bebida, todos receberam o mesmo batismo, mas nem todos chegaram até a terra prometida. O que isso tem a ver, pastor? Todos nós recebemos o mesmo batismo no nome de Jesus. Todos nós comemos da comida que é Cristo, que é a palavra de Deus. Todos nós bebemos a bebida que é o que? Que é o sangue do Cordeiro de Jesus. Todos nós fomos justificados. Mas agora a pergunta é: você quer chegar até a terra prometida ou quer morrer no deserto? Quantos entendem isso? É possível ficar no deserto e ter os corpos espalhados no deserto. Pastor, o que tem a ver uma história lá do Antigo Testamento e agora com a nossa vida? Esse é o mistério da Bíblia, meu irmão. É essa que é a revelação bíblica. Olha só o próximo versículo, versículo de número 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não está escrito à toa não. Serve como exemplo. Está dizendo o seguinte: da mesma forma que eles até foram batizados, da mesma forma que eles até comeram pão, da mesma forma que eles até beberam o cálice, dessa mesma forma, e ficaram no deserto, é possível a gente ficar no deserto, se vocês cobiçarem coisas más e não continuarem crendo. Pegaram essa? Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim: ó, continue crendo na palavra de Deus. Você percebe que o texto base que nós lemos está no mesmo capítulo. Está no mesmo capítulo. Está no mesmo capítulo. Ei, crente, escute. Escute. O desejo de Deus é que você viva uma vida. A vida no cálice do Senhor, na comunhão do Senhor. Se porventura você tem agido em cálice do Senhor e cálice dos demônios, cálice do Senhor, decida hoje viver uma vida na comunhão com o Senhor. Levante-se e diga: não, eu não vou querer ter o meu corpo no deserto. Eu vou querer chegar até a terra prometida. Eu vou querer chegar até onde o Senhor tem para mim. Olha o que estava acontecendo com o povo, versículo de número 7. Paulo, ele diz, a palavra de Deus diz: não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Sabe quando o povo de Israel se entregou à farra? Quando Moisés estava lá no monte com o Senhor, e aí Arão ficou aqui, e o povo chegou para Arão e disse para Arão: faça um bezerro de ouro, para que a gente adore. E Arão fez o bezerro de ouro. Você sabia que hoje em dia tem líder, pastores Arão e pastores Moisés? Qual é a diferença, pastor? É que Moisés estava no monte. E o que Moisés trouxe do monte? A lei, a palavra de Deus.
E o que tem a ver Arão, pastor? Arão estava aqui e deu o que o povo pediu. Líder que dá o que o povo pede não é um líder de Deus. Líder que dá o que o povo pede, sabe o que acontece? É destruição na certa. É por isso que eu não estou aqui para suprir demandas de vocês. Eu estou aqui como um profeta de Deus, o mensageiro de Deus, de dar uma palavra que ainda não seja tão divertida num culto de domingo, num culto de Santa Ceia, mas é uma palavra de advertência, para que você caminhe na verdade, na palavra de Deus, e para que aquele grande dia nós nos vemos no céu e você diz: obrigado, pastor, por ter me falado tudo. Aleluia. Construir o bezerro de ouro e se entregar à farra. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte lá, ó: não sejam idólatras, como alguns deles foram. Continue o versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. O que o diabo sugere? O que o inimigo sugere? O que os demônios sugerem? Qual é o cálice dos demônios? Ah, você tem a sua namorada? Tenha relação com ela, não precisa casar não. Ah, você tem a sua esposa ou seu esposo, ele não está te suprindo sexualmente, vai procurar outra para fora. Se esse for o caminho de um servo de Deus, ele está sentado na mesa dos demônios. E há um grande perigo dessa pessoa ficar no deserto. Quantos entendem isso? Você tem que entender o seguinte: que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mulher e homem, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você sabe quem tem autoridade de tocar no seu corpo? Se você é mulher, é o seu esposo, mais ninguém. Você sabe quem tem autoridade de tocar no corpo do homem? É a esposa dele, mais ninguém. Quantos entendem isso que eu estou falando? Eu não me refiro à vida dos nossos irmãos que já estão se alinhando, se ajustando e caminhando para acertar suas vidas. Nós não estamos falando desses irmãos. Estamos falando daquelas pessoas que vivem: eu vivo mesmo de qualquer forma, eu sou crente, eu vou lá e levanto a mão, dou um glória, e aí eu vivo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para você que tem lutado, para você que tem batalhado, para você que tem vindo, a graça de Deus está te sustentando e vai te sustentar e vai te ajudar. As pessoas que estão caminhando, pessoas que estão começando agora, ei, a mudança vai acontecer sim na sua vida. Fique em paz. Mas a palavra de Deus está dizendo: não pratique imoralidade. Perceba que Paulo, ele está no mesmo assunto da mesa do Senhor, do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Então o que nós entendemos? O que é participar do cálice dos demônios? O que é quando nós vivemos uma vida totalmente fora dos princípios da palavra de Deus? E lembre-se, quem nos criou? Porventura aquele que nos criou não sabe o que é melhor para nós? Escute, porventura aquele que nos criou não saberá o que é melhor para nós? É claro que Ele sabe o que é melhor para nós. Então quando Deus fala conosco, não é para privar você de prazeres, é para poupar você de problemas futuros. Acontece casos de menina se matar, se suicidar, porque ficou sabendo que acabou pegando uma doença, se relacionou com alguém que não conhece. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você acha que isso não acontece, não? Aí ela fala: vou acabar com a minha vida, como que eu vou contar para o meu pai? Estou citando um exemplo
Deus queria poupar desse problema. Quantas pessoas não dão certo nas suas vidas sentimentais por causa que levaram uma vida sempre no cálice dos demônios? Ei, no nome do Senhor Jesus Cristo, quero falar uma coisa para você: a vida que Deus tem para você é uma vida em abundância. Saia do lugar aí da mesa dos demônios e venha para a mesa do Senhor, porque Deus tem ciúme de você e você foi comprado por um altíssimo preço. Você é dele, totalmente dele. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Versículo de número 9: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Versículo 10: e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Murmuração também tem a ver com sentar na mesa dos demônios. Tem crente que murmura demais, tem crente que só fala asneira, ele murmura demais, nada, tudo. Olha, antes de receber a Cristo, a minha vida era melhor. Antes de receber a Cristo, eu não passava por esses problemas. Agora, que Deus é esse, hein, pastor? Deixa eu falar, a vida já era bagunçada já, porque até a minha vida, toda a vida, todas as pessoas sem Cristo, a vida era uma bagunça. Ainda que você achava, não, minha vida não era bagunçada não. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não há um justo sequer, a não ser aqueles que Deus declara justo mediante o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Até quando você vai entender que você é justo por si? Mas Ele, o Senhor, nos resgatou. Ele nos resgatou. E a vida era uma bagunça que só. É que agora, como a luz chegou, Jesus entrou, você começou a enxergar a bagunça que está. Por isso que você fala que a vida com Cristo agora está pior. Está nada, você tem que crer que Jesus vai te ajudar a limpar toda essa bagunça e você vai ter uma vida digna nessa terra. O Evangelho devolve dignidade ao homem, ao ser humano. O que o diabo faz? Mancha, destrói a imagem do homem, do ser humano. Ele arrebenta. O que Deus faz? Restaura. É por isso que quem caminha com Jesus é bonito, é cheiroso, é interessante, porque a casa está sendo... Diga glória a Deus. Diga comigo, eu não posso participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Meu irmão, falo essas coisas e encerro. Você já percebeu que o negócio é sério, gente? Sabe os gritos, os prováveis gritos que tem no inferno nesse exato momento? Você está falando isso para pregar o terror, pastor? Eu acho que sim. Os gritos são: me dá mais uma chance. Porque neste exato momento há pessoas sendo atormentadas no inferno. Segundo a epístola de Pedro, diz que eles estão em tormento para aquele grande dia. Qual o grande dia? Em que eles vão ser ressuscitados, porque os ímpios serão ressuscitados também, não junto com os justos, mas um dia eles serão ressuscitados. Ou seja, seu espírito, o espírito deles se unirá com os corpos ressuscitados deles, e eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas agora, em espírito, ainda que o corpo deles estão no cemitério, mas em espírito eles já estão em tormento. Alguma dúvida? Leia Lucas 16. Neste exato momento, pessoas gritando: me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. Ei, eu quero dizer o seguinte: nós temos essa chance hoje.
Eu não estou aqui como inimigo seu, condenar você. Se você pensa isso, você não entendeu nada da mensagem de hoje. Eu estou aqui justamente para ajudar você e dizer para você que o seu lugar é na mesa do Senhor. E quando eu miro aqui, não é simplesmente participar da ceia e pau e já era, não, mas é uma vida em comunhão com o Senhor. Ah, pastor, eu tenho a comunhão, mas a minha comunhão é do meu jeito. Deixa eu falar, a sua comunhão, quando você está realmente em comunhão com o Senhor, todos vão ver essa comunhão. Todos, se coloquem em pé. Feche teus olhos e agradeça ao Senhor no nome de Jesus.